é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua Graça e paz, amada igreja, que todos vocês que estão aqui hoje nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos a este culto, a esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus, e aqueles também que estão aqui presentes no templo, sejam todos bem-vindos. E para nós iniciarmos o trabalho dessa noite, nós estaremos mais uma vez louvando ao nosso Deus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Só tu és esse Deus maravilhoso. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim.
pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Nesse mesmo espírito de louvar o nosso Deus, nós ainda estaremos mais uma vez cantando o cântico, em que esse cântico diz que somente a Deus nós devemos louvar, somente a Ele é toda honra e toda glória que deve ser dedicada, e que todos os dias da nossa vida nós venhamos fazer exatamente isso, dedicarmos a nossa vida ao nosso Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra,
começar com o irmão Rafael. Graças a paz, amados irmãos e irmãs que estão tanto aqui no templo quanto pelas redes sociais, através da internet, acompanhando essa celebração da Segunda Igreja Batista em Tocantinópolis. Nós louvamos a Deus que nos permitiu estar aqui mais uma vez para louvar seu nome. E para continuar esses agradecimentos, também nós gostaríamos de ressaltar que Deus tem sido misericordioso conosco. Infelizmente, nesta semana, o Brasil alcançou a terrível marca de 100 mil mortos por causa da Covid-19. E, mesmo assim, ainda com essa terrível notícia, nós temos muito o que louvar e agradecer a Deus. Louvamos a Deus porque tem preservado as nossas vidas, tem nos dado chance de lutar, tanto pelo Evangelho, quanto pelo bem-estar das nossas famílias. E o nosso pedido a Deus tão somente é que console cada coração, principalmente das famílias enlutadas, daqueles que estão na linha de frente, lutando pela saúde do povo brasileiro. E nós agradecemos a Deus também, por toda essa força que Ele nos tem dado. E, neste domingo em especial, louvamos a Deus pela vida de todos os pais, pela bênção que muitos homens têm de ser chefe de família, de ser progenitor, de ser pai de crianças. Então, por essas coisas, eu gostaria de agradecer a Deus numa oração e convido a todos que, por favor, me acompanhem. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, nós te bendizemos, te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque Tua é a direção da história. O Senhor domina e controla todas as coisas, ó Deus. Sabemos que temos enfrentado momentos difíceis, mas o Senhor tem nos carregado. O Senhor tem nos acompanhado. E confiamos na Tua direção, ó Deus. Tão somente te pedimos, Pai, continua tendo misericórdia de nós. Muito obrigado por cada irmão aqui presente no templo, mesmo em pequeno número, Pai amado, mas graças a Deus podemos estar aqui. Muito obrigado por cada pessoa, seja aquelas que estão ao vivo agora, ou aquelas que irão assistir depois. Muito obrigado por cada pessoa que está conosco, celebrando o Teu nome neste momento, através das redes sociais. Muito obrigado por tudo. Tão somente continua conosco, ó Deus. É o que nós te imploramos e agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Convido agora a irmã Tereza para que possa estar cantando um dos nossos hinos do cantor cristão. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida dar-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará.
Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará, sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará, sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém. Vamos continuar louvando a Deus, dessa vez trazendo aos irmãos que estão aqui e também aqueles que porventura nos acompanham nas redes sociais, uma pequena homenagem ao Dia dos Pais. Eu gostaria de primeiro comentar com os irmãos uma questão muito interessante que nós temos na Bíblia. Muito rapidamente nós sabemos que, ao mesmo tempo que a Bíblia nos diz que não existem imagens apropriadas de Deus, por isso nós não, inclusive nos nossos templos, utilizamos imagens, nós não cultivamos esse hábito de fazer imagens do nosso Deus. No entanto, a Bíblia utiliza algumas alegorias para falar de Deus. Deus é apresentado como Criador, como um guerreiro, como um rei, como um pastor, mas se existe uma imagem que nos toca mais profundamente, é a imagem de Deus como Pai. Tanto é que Jesus, na sua oração, ele intitula ela de Pai Nosso. E a primeira frase é justamente essa: Pai Nosso que estais no céu. Então, se existe uma imagem mais tocante e talvez mais reveladora da personalidade de Deus, é a sua paternidade. E, nesse Dia dos Pais, nós nos identificamos com Deus de uma maneira muito mais profunda e interessante, talvez, lembrando dessa alegoria. Por isso, eu gostaria de primeiro ler uma homenagem de um amigo meu lá de Goiânia, é o pastor Fabrício Souza, ele que é lá da Igreja Batista do setor Coimbra. Ele me mandou uma mensagem que eu achei muito interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês. Diz o seguinte, o pastor Fabrício: não é uma tarefa fácil, mas nós não desistimos. Enfrentamos todos os tipos de lutas possíveis à nossa volta, nos desconstruindo e reconstruindo, a fim de nos tornarmos melhores para os nossos filhos. Sabemos que não existe uma fórmula, um jeito certo, um modelo a ser aplicado aos homens que se tornam pais. Mas existe uma direção que passa pela compreensão, pelo cuidado, pelo carinho, pelo amor e que termina por alcançar o coração dos nossos filhos. Por esse e tantos outros motivos, o nosso desejo é que tenhamos força para nos reinventar dia após dia na intenção de sermos verdadeiros pais. Então, esse é o nosso desejo de feliz Dia dos Pais para todos que nos acompanham. E eu gostaria, engajado nessa mensagem, de também proceder uma leitura bíblica que alia a intenção, o tema da mensagem de hoje, que é sobre graça, também com a paternidade. Como a paternidade de Deus é uma manifestação da sua graça. Por isso, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, o capítulo 15, o verso 20.
trecho da Bíblia muito conhecido, uma parábola que tem um impacto cultural na nossa sociedade, independente de você ser cristão ou não. Certamente você já deve ter ouvido falar da parábola do filho pródigo. E em Lucas capítulo 15, verso 20, eu lerei apenas o trecho do encontro do filho pródigo com seu pai, que eu acredito ser central para podermos pensar sobre a graça de Deus. Novamente, a referência é Lucas 15, verso 20, e assim diz a palavra de Deus nessa referência. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, o abraçou e o beijou. Então, vejam, meus irmãos, Jesus aqui claramente identifica este pai amoroso com o próprio Deus. E a atitude desse pai, ao ver voltar para sua casa o seu filho que o havia abandonado, que havia pedido metade dos seus bens, metade da herança que ele só receberia depois da morte desse pai. Ao receber adiantada a sua herança, esse filho a desperdiça, chega ao ponto de comprometer a sua existência, a sua vida, entra numa forma de subsistência deplorável para os padrões culturais da sua época e vê como única saída voltar humilhado, pedindo perdão ao seu pai, pedindo para ser tão somente considerado um dos seus empregados. No entanto, a atitude do pai, conforme descrita aqui, é que ao ver o filho de longe, ele sai correndo e mesmo no estado deplorável em que o filho se encontrava, sujo, maltrapilho, um verdadeiro mendigo, ele o abraça e o beija. E nos versículos seguintes isso é acentuado. O filho diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, no versículo seguinte, ignora completamente o que o filho disse. Ele o perdoou sim, mas o que ele diz é direcionado aos seus servos, dizendo: trazei depressa a melhor roupa e vestiu com ela. Ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Essa é a atitude de Deus, graciosa para com cada um de nós. Se nós temos o entendimento da palavra de Deus que diz lá em João 1,12, que aqueles que recebem o nome de Jesus são considerados filhos de Deus. Se você entendeu isso para a sua vida, de que através de Jesus você pode ser filho de Deus, de que o sacrifício de Jesus apaga os teus pecados e a partir de agora você só tem que agradecer a Deus, você é filho de Deus. Mas se mesmo assim você entrar em pecado, você cair em desgraça, lembre, como filho pródigo, que você tem pai, você tem para onde voltar. Então volte para os braços graciosos de Deus. Ele aguarda ansiosamente por você. Ele não vai nem esperar você chegar perto dele, ele vai atrás de você. E eu gostaria agora de encerrar essa parte falando do desafio da construção do novo templo da igreja. Alguns irmãos têm muito mais propriedade de falar sobre essa questão do que eu, estão muito mais engajados, mas eu gostaria de minimamente citar a situação da seguinte maneira: existem carnês nos valores de 30 e 100 reais, é isso, pastor? 20, 50 e 100 reais. Existem esses carnês que qualquer irmão ou qualquer pessoa pode voluntariamente pegar para poder participar dessa obra, que é realmente um desafio. Considerando os momentos que nós vivemos, considerando todos os problemas, mesmo assim a nossa igreja continua engajada para que nós possamos celebrar a Deus a vitória do fim da pandemia, quem sabe num novo templo. Então, o nosso desejo, irmãos, é que, se possível, e não somente irmãos, porque pessoas que não são da igreja têm nos ajudado, têm se disposto e têm abraçado também essa causa. Então, se você se sente tocado por Deus para nos acompanhar nesse desafio, nós convidamos que você, por favor, procure o nosso pastor Gêmeson ou qualquer outro irmão, liderança da igreja, para que possa nos ajudar nessa empreitada. E nós gostaríamos agora de passar a palavra para o pastor, sem mais delongas, esperando
a palavra de Deus para os nossos corações, que vocês possam estar de corações abertos. Muito obrigado, irmão Rafael, que Deus continue te abençoando, meu irmão. Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Você que está aí na sua casa, no trabalho, ou em qualquer outro lugar, aqui juntamente conosco, cultuando a Deus, eu quero convidar você nessa noite, juntamente com os irmãos que aqui estão, para que se coloque de pé, para nós orarmos ao Senhor. Fique de pé em nome do Senhor Jesus, aqueles que podem. Curve a sua cabeça em nome do Senhor Jesus. E eu vou pedir para você, querido, para você se desconectar, se possível for, e é possível, das suas preocupações, dos seus medos, e colocar tudo no altar do Senhor nesta noite. Um pastor, colega meu, disse certa vez, não sei, não entendo por que ele disse isso. Ele disse que o pecado tira de nós a salvação eterna. Isso se referindo aos crentes em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, isso é mentira. A graça de Deus nos limpa e nos purifica de todo, mas de todo e qualquer pecado. Basta apenas nós voltarmos os nossos corações, a nossa mente a Jesus Cristo, que é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. A graça nos levanta quando caímos. Então curva a sua cabeça em nome do Senhor Jesus e peça perdão para Ele nesse exato momento. Diga: Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Ó Pai, me perdoa, Pai, porque nós somos pecadores, mas o sangue de Jesus, o sangue poderoso de Jesus nos purifica. E nos purificando, ó Deus amado, nada, mas absolutamente nada, nem a morte, nem as potestades, nem os principados, nem qualquer outra coisa pode nos afastar do teu amor. O teu amor, Papai do céu, o teu dom, o teu presente que se chama Espírito Santo nos selou e habita dentro de nós. Louvado seja, Papai. Que esta palavra de graça, de misericórdia, Papai do céu, de salvação, alcance aqueles corações vazios da tua presença e preenche, selando com o Espírito Santo da promessa e escrevendo o nome dessas pessoas no teu livro da vida. Louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Todos dizem amém. Podem sentar, querido. Meus amados irmãos, nós iremos encerrar nesta noite a série de mensagens sobre graça. Nesta noite, nós iremos meditar no tema Graça de Deus, canal de misericórdia e socorro. Vamos dizer todo mundo junto, os irmãos que estão aqui no templo e os irmãos que estão aí, as pessoas que estão nas suas casas, vamos dizer todo mundo junto, em uma só voz, bem alto para o Senhor Jesus, vamos lá. Graça de Deus, canal de misericórdia e socorro. Amém? Hebreus capítulo 4, nós vamos ler o nosso tema de referência da mensagem, é o versículo 16. Mas nós vamos ler o versículo 15 também. Então, Hebreus aí, capítulo 4, versículo 15 e 16. Mas foque aí no versículo 16. Vamos ler todo mundo junto? Aqui. Não está aqui, queridos. Aqui só está o versículo 16. Então vamos ler o versículo 15. Todo mundo junto, vamos lá? Porque não temos um sumo sacerdote, Jesus, que
que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Agora o versículo 16, aqui, queridos, está aqui, vamos lá? Está aí também, você está acompanhando em casa. Vamos lá, irmãos, em uma só voz, bem bonito, vamos lá? Portanto, aproximemo-nos. Aí eu errei, vamos lá, na versão que está aqui, vamos lá. Acheguemos, portanto, confiadamente diante do trono da graça, a fim de acharmos misericórdia e... Amém, louvado seja. Graça de Deus, canal de misericórdia e socorro. E eu vou começar, meus amados irmãos, dizendo algo que acredito que todo mundo já saiba, porque nós somos humanos. Às vezes, e eu começo dizendo às vezes é tão difícil ser grato, é ou não é? Às vezes é tão difícil, meus amados irmãos, nós expressarmos gratidão em meio às dificuldades, em meio às crises, em meio aos problemas e decepções desta vida. Às vezes, meus amados irmãos, é difícil até mesmo sonharmos com dias melhores, quando nós estamos, digamos assim, passando pelos desertos e pelos vales. É claro que vocês sabem muito bem o que significa na Bíblia o deserto e vale. Sabe, meus amados irmãos, eu não sei vocês, estou falando de mim, eu não sei vocês, mas eu, o pastor Gemerson, mesmo diante das crises, mesmo diante dos problemas, mesmo diante dos vales, mesmo diante dos desertos, eu, pastor Gemerson, continuarei firme. Continuarei firme. E firme, meus amados irmãos, tendo expectativas, tendo sonhos, tendo esperança e tendo fé, principalmente fé, no Deus Todo-Poderoso que eu sirvo. É claro que do fundo do meu coração, é o desejo que espero de toda a segunda igreja e de todos aqueles que estão nos ouvindo nessa noite. Então eu continuarei firme, continuarei tendo expectativa, tendo sonhos, tendo esperança e fé no Deus Todo-Poderoso que eu sirvo. E olha, meu amado irmão, não é porque tudo vai muito bem, não é porque tudo vai muito bem, não é porque tudo vai às mil maravilhas, um mar de rosa, como muitos talvez pensem. A vida do pastor é a maravilha, é só bênção, é só mar de rosa, não tem problema, é uma vida de mil maravilhas em tudo, no trabalho, no casamento, financeiramente. Talvez assim pensem muitas pessoas. Mas não é, meus amados irmãos. Eu também tenho um problema. Como qualquer outro ser humano. Mas se nós pararmos, meus amados irmãos, para pensar, para fazermos uma reflexão, nós iremos ver, meus queridos, que mesmo meio ao caos, mesmo meio às dificuldades, dúvidas, incertezas, problemas, se nós observarmos e sermos sinceros com nós mesmos,
nós iremos ver, queridos, que nós temos muito, mas muito mesmo, para agradecermos a Deus, para nos prostrarmos diante de Deus e agradecermos a Ele, mesmo diante das dificuldades. As bênçãos de Deus, meus amados irmãos, pelo menos em minha vida, foram e são maiores do que os problemas. São e foram maiores do que qualquer problema que eu já tive ou que eu venha a ter hoje ou amanhã. As bênçãos de Deus foram maiores. Nenhum problema, meus amados irmãos. Para nós que servimos ao Senhor, nenhum problema é maior do que o Deus que nós servimos. Eu creio nisso, você crê nisso? Nenhum problema é maior do que o Deus que nós servimos, que você serve, ou que você vier a servir. Nós, só podemos descansar, eu digo descansar, seguros, no Deus que é a nossa fortaleza, a nossa rocha, o nosso escudo, quando, meus amados irmãos, pela fé, eu digo pela fé, quando nós, pela fé, temos certeza, irmãos, eu digo temos certeza, mas absoluta certeza, de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Em tudo Deus está no controle. Em tudo. É por isso que Ele é um Deus que é maior do que qualquer problema. Não existe problema grande para Deus, porque Ele está acima de tudo. Então eu vou repetir, nós só podemos descansar, tranquilo, seguro, no Deus que é a nossa fortaleza, quando nós, pela fé, temos certeza absoluta, sem duvidar, de que Deus está no controle de todas, mas eu digo de todas as coisas. É claro, meus amados irmãos, é claro que a experiência do sofrimento é dolorosa. Vocês sabem disso melhor do que eu, nós sabemos disso, a experiência do sofrimento é dolorosa demais. Mas eu creio e tenho motivos de sobras, irmãos, para acreditar que é nestes momentos de crises, de sofrimento, de problemas, eu creio que são nesses momentos que a soberania de Deus, que a graça de Deus vai entrar, eu digo vai entrar de forma poderosa em nossas vidas. É nesses dias, quando nós estamos passando pelos dias ruins, pelo sofrimento, pelas perdas, ou por qualquer outra coisa que venha tirar o nosso sossego, nesse momento, se nós crermos pela fé, que a ação soberana de Deus, que a graça poderosa de Deus, vai entrar de forma, meus amados irmãos, poderosa em nossas vidas, manifestando a glória e o poder de Deus em nossas vidas. Isso é maravilhoso. É por isso, meus amados irmãos, que digo e creio, digo e creio e prego que um coração grato, eu digo um coração grato, aquele coração que está levando pauladas, que está levando pancada na cabeça, que está sofrendo, mas está dando glórias a Deus. Um coração grato e cheio de esperança em Jesus. Olha, eu digo em Jesus,
Eu repito, irmãos, é por isso que eu digo e prego e creio que um coração grato, cheio de esperança em Jesus, irá manter sua fé nele e por ele. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque esse coração grato, que está passando por problemas, por dificuldades, mas que está louvando o Senhor, que não está reclamando, esse coração grato, ele sabe perfeitamente que o viver é Cristo, e em Cristo nós, eu digo nós, povo de Deus, podemos desfrutar dessa vida, quer seja em meio às alegrias, quer seja em meio às crises. Nós iremos crer que Jesus Cristo de Nazaré é o nosso canal de misericórdia e socorro. Irmãos, Jesus é o nosso canal de misericórdia e socorro. Não existe outro. Se estamos com saúde ou se estamos enfermos, se estamos empregados ou desempregados, irmãos, a graça de Deus está presente em todas as circunstâncias da vida. Não pense você que a graça de Deus está com você somente quando você está alegre. Não, a graça de Deus está presente em todas e qualquer circunstância pela qual você está passando. A graça de Deus, que se manifestou de forma poderosa, nos trazendo salvação, está presente, irmãos, em todas. Pastor, eu estou passando por um problema, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou desempregado, eu estou enfermo, meu tio está na UTI, oh meu Deus, o que é que eu faço? Clame pela graça de Deus, porque ela está presente em todas as circunstâncias. Não importa se estamos tristes, não importa se estamos alegres, se estamos com saúde, se estamos enfermos, se estamos empregados ou desempregados, a graça de Deus que se manifestou Salvador a todos nós, a todos aqueles que se arrependeram, esta graça está presente em toda e qualquer circunstância. Nós só precisamos encontrar esta graça, irmãos. Essa graça não está escondida a 7 chaves, ela não está em um baú trancada, não, irmãos, esta graça está disponível a todos aqueles que a procuram. A graça de Deus está disponível a todos aqueles que a querem, a todos aqueles que a procuram, com o coração quebrantado. Aí você, aí em casa, talvez alguém aqui me pergunte, mas pastor, como é que eu encontro esta graça de Deus para a minha vida, pastor? Será que eu tenho que pegar um lençozinho lá do chapelão e passar na minha cara para mim ter mais poder, para mim ter graça, para mim ser curado? Não, você não precisa disso. Busque a graça de Deus. Busque o canal de misericórdia que é Jesus Cristo que é um canal de misericórdia e socorro para as nossas vidas. Agora você precisa entender uma coisa. Nós precisamos entender algo de suma importância para as nossas vidas. O que, pastor Gêmeos? Vamos entender, irmãos, que a graça de Deus é acessada e encontrada pela fé. A graça de Deus é encontrada e acessada pela fé em Jesus. A salvação é pela graça,
mediante a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós precisamos crer nisso. Acredite, meus amados irmãos, a nossa fé sempre será aprovada e aprovada no meio das tribulações, no meio das crises. Nós precisamos saber disso, irmãos. A graça é acessada pela fé. É isso, justamente isso. Mas nós precisamos entender agora que a fé faz parte da nossa vida. Nós precisamos entender que a nossa fé, sempre, irmãos, enquanto nós aqui vivermos, sempre será, eu digo sempre será aprovada e aprovada no meio das tribulações e crises. Agora, meus queridos, agora eu digo agora. Se ela vai ser aprovada ou reprovada, isso vai depender da distância que nós estamos do Senhor Jesus. E aí eu pergunto para você, que distância você está do Senhor Jesus? Qual a distância que você está do Senhor Jesus? Está perto ou está longe? Está perto, está próximo, está ligado, está junto ao Senhor Jesus? Ah, se está perto, se está junto, se está ligado ao Senhor Jesus, então com certeza você será aprovado por Deus. Agora, se você estiver distante, se você estiver longe, se você estiver afastado da presença do Senhor, meu irmão, então eu vou ter que te dizer isso, infelizmente você será reprovado. Será reprovado. É por isso que nós precisamos, pela fé, nos aproximar todos os dias da graça de Deus. Todos os dias da graça de Deus. Aí você me pergunta, por que, pastor? Porque todos nós iremos enfrentar lutas e tribulações, mas a palavra de Deus nos diz que diante das nossas lutas, pela fé, nós devemos ir ao trono da graça, pois é lá que nós vamos encontrar misericórdia e socorro. Um texto bíblico diz isso. Aproximemo-nos. Aproximemos da graça de Deus. Aproximemo-nos com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. É lá no trono de Deus, aonde está assentado o Senhor Jesus, a graça de Deus, que nós iremos encontrar, meu irmão, misericórdia e socorro. É lá. Sabe por quê, querido? Porque pela fé, a graça de Deus nos alcança, nos alcançou e nos alcança todos os dias. A graça de Deus nos capacita e nos leva a agradecermos ao Senhor nos dias ruins. Você tem agradecido a Deus nos dias ruins? A graça de Deus nos capacita, nos leva a agradecermos a Deus naqueles dias ruins. O apóstolo Paulo, irmãos, o missionário, o apóstolo Paulo, o missionário dos gentios, nos ensina isso. Ele viveu isso, ele diz em Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13, ele diz: sei o que é passar, ele diz, sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. E ele continua dizendo: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer todo mundo junto, irmão, vamos lá? Tudo posso naquele que me fortalece.
Jesus Cristo de Nazaré. A graça de Deus. Quem era que fortalecia o apóstolo Paulo? Quando ele estava se sentindo fraco. Quem é que fortalecia o apóstolo Paulo quando ele estava preso, levando chicotadas? Quando ele estava passando fome? Quem fortalecia ele, irmãos, era a graça de Deus. Era o Senhor Jesus. É por isso, meus amados irmãos, que nós precisamos ser confiantes, eu digo confiantes na graça de Deus, como suficiente para as nossas vidas, porque a graça de Deus é suficiente para nós, irmãos. Quem nos sustenta, pastor, eu vou te dizer uma coisa, quem me sustenta é o meu suor, é o meu trabalho, é o meu dinheiro, é o meu diplominha que eu estudei 5 anos. Não esqueça isso. Quem te sustenta é a graça de Deus. Quem nos sustenta é a graça de Deus, porque a graça de Deus é suficiente para as nossas vidas. É por isso que a graça de Deus está presente em nossas vidas, em toda e qualquer circunstância, seja na alegria, seja na tristeza, seja nas crises, e seja até mesmo nas pandemias da vida. Tudo podemos naquele que nos fortalece, naquele que é a nossa rocha, irmãos, naquele que é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Porque somente Ele é o nosso socorro bem presente quando nós estamos precisando. Quando você está passando por dificuldade, você pode chamar pelo nome do Pai, você pode ligar para alguém distante, liga para a mãe, para o amigo. Mas o seu canal de misericórdia e socorro, bem presente na tua vida, vai ser o Senhor Jesus. Porque é Ele, por meio da fé, que vai abrir o canal de misericórdia e socorro, mostrando para nós que Ele é todo poderoso. Somente Ele, irmãos. Somente Ele. Agora, para Ele ser tudo isso, para que Cristo seja o nosso canal de misericórdia e socorro bem presente em nossas vidas, para Deus liberar a sua graça sobre graça em nossas vidas, é preciso, meus amados irmãos, que nós venhamos liberar a nossa fé. É preciso que nós venhamos exercitar a nossa fé. Exercite a sua fé. Libere a sua fé. Libere. Pastor, estou precisando de ajuda. Não, faz o quê? Que tipo de ajuda que você está precisando, querido? Ajoelhe-se diante do Senhor, libere a sua fé, peça aquilo que está no seu coração. Se aquilo que está no seu coração agradar a Deus, se for da vontade dele para a sua vida, ele vai abrir milhares e milhares de mais vermelhos. Sabe para quê? Para ver você, o filho dele glorificar o nome dele, porque quando nós somos resgatados em meio a qualquer tipo de problema, meus amados irmãos, quando nós glorificamos o nosso Deus, os anjos batem palma. Porque tudo que Deus faz na nossa vida é para glorificar o nome dele, não o nosso nome. Então libere a sua fé. Vamos liberar a nossa fé, irmãos. Exercite a sua fé naquele que pode todas, mas todas as coisas. Libere nas pequenas e nas grandes coisas dessa vida. O pastor Joy Higney, está aqui, passa Davi. O pastor Joy Higney, servo do Senhor, ele escreveu em um dos seus livros uma frase interessante e verdadeira, irmãos. Ele disse: a graça de Deus deve reinar. O problema é que a graça de Deus não está reinando na vida de muitas pessoas. A graça de Deus deve reinar. O amor deve cobrir multidões de pecados, feridas e descuidos. E ele diz: e Cristo deve fazer o que é impossível para nós, porque só Ele faz o impossível.
ninguém mais. Agora a graça de Deus precisa reinar verdadeiramente nas nossas vidas. O amor de Deus em Cristo Jesus deve cobrir as multidões e multidões de pecados que nós cometemos em um dia, em uma semana, em um mês e em um ano. O amor de Deus. E eu creio nisso, irmãos. Eu creio fielmente no que esse homem diz. A graça de Deus deve reinar. A graça de Deus está reinando na tua vida. O amor de Deus em Cristo Jesus está cobrindo as multidões de pecado que você tem cometido. É bom a gente refletir nisso, porque Deus, através de Cristo Jesus, e somente Ele, é aquele que faz o impossível, o possível e o impossível nas nossas vidas. Nada de reclamar nos dias ruins, nada de reclamar, meus amados irmãos, nos dias ruins, nada de temer o inimigo, porque o Senhor nosso Deus diz: alegrai-vos no Senhor e na força do seu poder, pois assim a graça sobre a graça nos levará a agradecermos e a louvarmos a Deus em tudo, na graça e sob graça de Deus, nós iremos entender, irmãos, e fazermos o que o apóstolo nos recomenda em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. A graça de Deus, irmãos, quando está reinando em nossos corações, mesmo diante das dificuldades, nós iremos entender o que disse o apóstolo Paulo, o que ele nos recomenda em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Ele diz: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Que tudo é esse? Sabe que tudo é isso que ele fala? O Espírito Santo. A salvação eterna em Cristo Jesus. Você pode não ter nada, irmãos. Você pode não ter uma televisão de LED de 10 mil reais. Você pode não ter um carro de luxo. Você pode não ter dinheiro na conta. Você pode estar passando por milhares de problemas. Mas você tem tudo. E esse tudo se chama Jesus. Esse tudo se chama graça de Deus, salvação eterna em Cristo Jesus. Mantenha-se firme, irmãos. Mantenha-se firme na sua posição, sempre agradecendo a Deus, porque a gratidão sempre conservará o nosso coração pronto, mas pronto para adorar a Deus nos momentos difíceis. Mas precisamos nos manter firmes na nossa posição, na posição que Deus quer que estejamos. Eu creio, irmãos, e tenho motivo de sobra para crer, que é no meio do deserto, no meio das pandemias, ou em qualquer outra coisa que tenha tirado o nosso sossego, eu creio que é nesse momento que a nossa fé é revelada. É revelada. No deserto, a nossa identidade será revelada. Porque lá no deserto, nas dificuldades, irmãos, nós iremos descobrir quem nós realmente somos. Nesta pandemia, irmãos, está servindo para uma coisa, infelizmente, está tirando a máscara de muitas pessoas. Muitos. Quando nós retornarmos, infelizmente, muitos não irão retornar. Muitos estão virando as costas para o Senhor Jesus, para a igreja do Senhor Jesus.
Então é isso, o deserto, as pandemias servem, meus amados irmãos, para revelar a nossa fé. Quem nós somos no reino de Deus quando nós estamos passando por dificuldades? Nós somos servos fiéis. Nós iremos manter a nossa posição firme, olhando para o autor e consumador de todas as coisas, ou nós iremos desistir, ou nós iremos virar as costas para o nosso Deus. Muitas pessoas dizem, sabe, irmãos, isso, eu estou ficando careca de ouvir isso. Muitas pessoas dizem, eu vou desistir, eu não aguento mais, eu estou cansado, a pressão do mundo em cima de mim está grande demais, eu tenho que tomar uma decisão. Que decisão? Desistir ou permanecer firme na caminhada com o Senhor Jesus Cristo? Muitas pessoas estão desistindo. Muitas pessoas estão desistindo. Mas nós precisamos permanecer firmes. Porque nós estamos passando por um deserto. E esse deserto, queridos, não vai nos reprovar. Não vai. Porque nós vamos sair dele aprovados. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso canal de misericórdia e socorro. Creia nisso em nome dele. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça em nome do Senhor Jesus. A graça de Deus nos ajuda, querido. A graça de Deus nos ajuda a alcançar lugares que por nós mesmos nós não conseguiríamos. Portas que nunca se abriram, irão se abrir. Porque Deus é bom e a sua graça atua ao nosso favor. O poder que nos socorre nos dias ruins é a graça de Deus. Ela vem sobre nós e nos supre. Mas para isso nós precisamos nos achegar a Deus. E nos achegar a Deus, querido, confiante. Sabe por quê? Porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do nosso Deus para conosco, sem nós merecermos. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é bom demais. As tuas misericórdias, Senhor Deus, que são a causa de nós não sermos consumidos, Senhor, tem nos sustentado, tem nos guiado. E nós estamos clamando por essa graça, Pai, por essa misericórdia que vem do alto. Ó Pai, alcança aqueles que estão virando as costas para teu Filho Jesus. Alcança aqueles que estão fracos. Alcança aqueles que estão enfermos, Senhor, que estão nas UTIs. Oh, graça maravilhosa, cura o nosso mundo, cura o nosso Brasil, cura a nossa Tocantinópolis. Existem pessoas que estão nos ouvindo nesta noite, Pai. Pessoas que talvez que pensam que conhecem Jesus. Então nós te pedimos, ó graça maravilhosa, ó Espírito Santo, alcança esse coração. Penetra no coração dele ou dela, desta família, Pai.
cura e salva em nome de Jesus. Pai, nos abençoa na construção desse templo, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, erguer esse templo para a honra e glória do Teu Filho Jesus, porque é Ele que nos guia. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Todos dizem? Poder sentar, vamos louvar mais uma vez o Senhor Jesus, e após o culto, após o louvor, nós estaremos encerrando o culto dessa noite.
Vamos encerrar, irmãos. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os filhos de Deus que estão nos ouvindo nesta noite, seja em casa, seja aqui, seja em qualquer lugar. Que esta graça, que este amor e que esta comunhão do Espírito Santo faça parte da nossa vida todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos nós e tenhamos uma excelente semana na presença do Senhor.